Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo à aula de concordância. Agora é uma espécie de progressão da matéria de sintaxe. Por quê? Você estudou as regras de sintaxe especificamente, a parte relacionada à análise sintática. Agora, existe uma matéria que é chamada de sintaxe de concordância. Extremamente importante, cai em quase todas as provas e você precisa memorizar todas essas regras para aprender a aplicá-las em sua prova, evidentemente. Quando nós falamos em concordância, a primeira coisa é definir o que é concordância, fazer uma distinção entre concordância verbal e concordância nominal e entender que o que mais cai em provas, de fato, é a concordância verbal. E aí, então, mergulhar em todas as regras possíveis, tá, de concordância. Antes de começar, eu quero te prevenir. Existem muitíssimas regras de concordância na gramática. Na verdade, uma das maiores partes da gramática, à exceção da parte de morfologia, é a parte da sintaxe de concordância. Tá? Então, aqui eu selecionei as regras mais incidentes, aquelas que você tem que saber porque vão cair em prova essencialmente. Maravilha? Então, vamos começar o nosso trabalho aqui com a concordância verbal e nominal. Bem, primeiro, vamos começar com essa noção do que vem a ser concordar. Concordar, em linhas gerais, significa alguma coisa como deixar igual. Na verdade, existe um fenômeno que tenta harmonizar os termos de uma sentença. Tá? Como assim harmonizar? Deixar tudo bonitinho, mais sonoro. Tá? Deixar a concordância boa para a leitura e também para a audição. Isso tem a ver com a fala, tem a ver com a escrita. Quando nós pensamos em deixar igual, nós temos três maneiras essencialmente de deixar igual. Podemos deixar igual em gênero, podemos deixar igual em número e podemos deixar igual em pessoa. Tá? Porque algumas pessoas falam, concordo com você em gênero, número e grau. Tá errado. Por quê? Porque o grau não faz concordância. Grau não concorda. Beleza? É gênero, número e pessoa. Quando falamos a respeito de concordar em gênero, nós temos que observar aqui a relação de quê? Masculino e feminino. Certo? Essa concordância tem a ver com o gênero da palavra. Quando eu falo para você caneta, caneta é uma palavra cujo gênero é feminino, tá? A palavra é feminina. Quando eu falo apagador, apagador é uma palavra cujo gênero é masculino. Beleza? O gênero da palavra, então. Muito bem. Depois, número. Vamos pensar a respeito da concordância de número, que é a mais incidente, diga-se de passagem. Você tem aqui a relação de singular e a relação de plural. Então é isso que nós podemos analisar. E por fim, nós temos a chamada concordância de pessoa. Essa concordância de pessoa está mais associada à relação, ao estudo, melhor dizendo, dos verbos, tá? Porque é o verbo que entra aqui. Então, na verdade, você tem a noção de adequação para primeira, para segunda e para terceira pessoa, na uniformidade de tratamento. Então, são esses três itens. Deixar igual nesses três itens. Muito bem? Agora que você entendeu o que é concordar, vamos ver a distinção entre concordância verbal e concordância nominal. Quando nós pensamos na chamada concordância verbal, nós fazemos uma análise que leva em consideração a relação existente entre o sujeito da sentença e o seu verbo. Existem regras de concordância que estão associadas unicamente à construção do sujeito. Outras regras de concordância estão apenas aqui, ó, apenas no verbo. Por isso nós temos que entender que a concordância verbal leva isso em consideração, mas como é que você faz a análise de concordância? Você pega o verbo da sentença e se pergunta, por que ele está no singular, por que ele está no plural, qual é a regra então? Veja só, tenho aqui um exemplo, minhas alunas devem fazer aquela prova. Perceba, nós temos a expressão devem fazer, isso é uma locução verbal, certo? Nessa locução verbal, o que nós temos é um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal está no infinitivo, porque na locução ele não varia, tá? E aqui você tem o verbo auxiliar, o verbo dever. Por que que esse verbo está no plural? Aí você pergunta, quem deve fazer aquela prova? A resposta vai ser a expressão minhas alunas. A expressão minhas alunas desempenha que função sintática em relação ao verbo dever?
desempenha a função sintática de sujeito, certo? É o sujeito da sentença. Perceba que esse sujeito está no plural. Se está no plural, o verbo também vai ficar no plural. Essa é a relação lógica, relação gramatical de concordância verbal. Depois, temos a concordância nominal, que é a relação entre os termos do grupo nominal. Diferentemente daqui, que você pensa sujeito e verbo, aqui você tem os elementos do grupo nominal. Quais são os elementos do grupo nominal? Você sabe: substantivo, artigo, pronome numeral e adjetivo, a relação entre eles. Pense nessa frase: as pessoas boas devem amar seus inimigos. Uma frase de um filósofo famoso conhecido como Seu Madruga. Pega o substantivo aqui no meio. Você tem pessoas e depois você tem inimigos. Agora vamos ver quais são os elementos que estão associados. Temos aqui o artigo concordando com pessoas. A palavra boas, que é um adjetivo, também concordando com pessoas. Como assim concordando? Está no plural e está no feminino para concordar com pessoas. Eu não ia falar as pessoas bons ou os pessoas bons, só se você fosse de outra nacionalidade, tá? Devem amar seus inimigos. Esse termo seus concorda com a palavra inimigos, por isso está no plural e por isso que está no masculino. Mas, apesar de concordar com a palavra inimigos, ela retoma a expressão as pessoas boas. Lembra disso? Como é um pronome, tem esse lance da retomada. Aqui eu pensei apenas na concordância. Tudo bem? Então, vimos aqui a diferença entre concordância verbal e concordância nominal. Vamos começar, mesmo que timidamente, a estudar as regras de concordância verbal, tá? Então, o que é que você tem que saber nessa parte da matéria? Existem elementos muitíssimo importantes aqui. Eu estou colocando meio que por ordem de importância. A primeira regra é chamada regra geral ou regra do sujeito simples, tá? Por que geral? Porque ela serve para a maior parte dos casos. Nós temos aqui, a noção é: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então veja só, ocorreram manifestações ao longo do país. O que você faz? Você pega o verbo, que é o verbo ocorrer. E aí você vai se questionar: por que esse verbo está no plural? Ele está no plural porque o seu sujeito também está no plural. Vamos dar uma olhada aqui? O sujeito do verbo ocorrer é a palavra manifestações. Aqui vem aquela noção muitíssimo importante que você que já estudou sintaxe deve ter. A palavra manifestações é o sujeito simples que está colocado depois do verbo. Isso é totalmente possível. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo, certo? Intransitivo. Esse sujeito que está aqui faz o verbo ficar no plural. Geralmente, a estratégia da banca é fazer o seguinte: colocar entre o verbo e o seu sujeito uma oração intercalada. Por exemplo, ocorreram ao longo do país, vírgula, manifestação. Errado. Ou ocorreu, vírgula, ao longo do país, vírgula, manifestações. O erro aqui está na concordância. É para você enxergar a relação entre esses elementos dentro da sentença. Para não se confundir, evidentemente, e para poder acertar a questão. Essa é a regra geral de concordância verbal. A maior parte das questões você vai resolver aqui. Tudo bem? Vamos adiante. Nós temos aqui a regra agora do sujeito composto. O sujeito composto pode apresentar duas regras claras. Se o sujeito composto estiver anteposto ao verbo, o que significa isso? Que ele vem antes do verbo. O verbo ficará no plural. Por exemplo, Brasil e China hão de sediar o evento. Nós temos aqui a locução verbal hão de sediar. O verbo auxiliar é o verbo haver, que aqui está. Quem há de sediar o evento? A resposta: Brasil e China. Perceba que este é um sujeito composto, nós temos dois núcleos aqui, e esses dois núcleos que formam o nosso sujeito composto obrigam o verbo haver a ficar no plural. Beleza? Tranquilo, bem fácil. Agora,
Se o sujeito estiver pós-posto, quer dizer, se o sujeito estiver depois do verbo, nós temos uma regra interessante. O verbo pode ir para o plural ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Tá? E aí, essa regra de concordar com o núcleo mais próximo é o que nós chamamos de concordância atrativa. Concorde com o que está mais perto. Veja, chegou ou chegaram Manuel e sua família. Analisando, se eu disser chegou Manuel e sua família, a concordância do verbo está estabelecida apenas com o núcleo mais próximo, que é Manuel. Entenda uma coisa, os dois elementos chegaram aqui, tá? Tanto Manuel quanto sua família, mesmo que eu deixe o verbo no singular. Ocorre que nós apenas estabelecemos a concordância para soar melhor. Se eu disser chegaram Manuel e sua família, estabelecer a concordância com os dois referentes sem prejuízo para a correção gramatical. Nem todas as bancas entendem isso assim, tá? Mas essa regra deve ser levada em consideração. Depois, uma regra extremamente importante é a regra do sujeito oracional. Para você que estudou sintaxe, sabe bem o que é sujeito oracional, né? O outro nome disso é oração subordinada substantiva subjetiva. Ocorre que toda vez que você tiver um sujeito oracional, o verbo deverá ser empregado no singular, na terceira pessoa do singular. Perceba, é necessário que haja superávit primário. Analisando a oração, nós temos que separar aqui. Por quê, professor? Porque eu encontrei a palavra que é uma conjunção subordinativa integrante, e introduz uma oração subordinada substantiva. Agora eu analiso o resto da sentença. Nós temos o verbo ser e temos a palavra necessário. A palavra necessário é um predicativo do sujeito, porque está ao lado de um verbo de ligação. Perfeito? Agora, a banca vai perguntar, por que esse verbo está no singular? E vai dizer que o sujeito é indeterminado, que o sujeito é inexistente, uma série de fanfarronices ali. Mas, lógico que você não vai levar em consideração, né? Por quê? Porque esse verbo está no singular, porque seu sujeito é a expressão que haja superávit primário. Essa oração aqui, ó, que haja superávit primário, basta você trocar pela palavra isto, que você vai perceber a função sintática. Isto é necessário. Pronto. Essa aqui é uma oração subordinada substantivo subjetiva ou sujeito oracional, portanto, esse verbo aqui deve ficar no singular. Não importa, tá? Não importa o que haja nessa sentença. Se ela for uma oração subordinada substantivo subjetiva, o verbo aqui fica no singular. Aqui embaixo, convém que o aluno estude gramática. Perceba, temos o verbo convir, separei aqui o verbo convir é intransitivo. Olha que ele está com acento agudo, porque ele foi empregado no singular. Essa palavra que, você já sabe, é uma conjunção subordinativa integrante. Introduz uma oração subordinada substantiva. Esse termo que aqui está, o aluno estude gramática, desempenha a função de sujeito desse verbo. Eu pergunto, o que convém? A resposta, que o aluno estude gramática. Troque esse termo todo pela palavra isto e perceberá. Isto convém, sujeito e verbo. Por isso esse verbo está empregado no singular. O que a banca faz? Coloca no plural ou diz para você que poderia ser escrito no plural sem problemas para a correção gramatical. Maravilha? Vamos para a próxima regra. Falemos agora a respeito de algumas regras que são relativas à construção do sujeito. Se você já viu sujeito simples, sujeito composto e sujeito racional, você já tem uma noção ampla de concordância verbal. Na verdade, aquelas três casos de concordância para a construção do sujeito são os três casos fundamentais. Daqui para frente, você verá casos distintos de construção do sujeito, tá? São casos esparsos que eventualmente podem aparecer na prova. Então, o melhor é ter uma noção disso. Olha só, regras relativas à construção do sujeito. A primeira delas é a seguinte: se você tiver sujeito construído com uma expressão partitiva seguida de nome no plural, talvez esse nome aqui, ó, expressão partitiva, possa não ser tão comum. Pense, é uma expressão que possui um substantivo partitivo, aquele que dá noção de parte, de pedaço. Tá? Então olha só o exemplo que nós temos. Aliás, antes a regra. Você pode ter o verbo
no singular ou no plural. Aqui, ó, tanto faz, beleza? Só que você tem que saber com quem está concordando. Olha, grande parte dos jogadores fez ou fizeram uma preparação intensa. Então vamos lá. Grande parte dos jogadores. O sujeito vai até a palavra jogadores. Aí nós temos grande parte, que é a expressão partitiva, seguida de nome no plural. O nome no plural em questão é o substantivo jogadores. Se eu disser grande parte dos jogadores fizeram, eu concordei o verbo com a palavra jogadores. Se eu disser grande parte fez, perceba, grande parte dos jogadores fez, eu concordo o verbo com o substantivo parte. Essas duas concordâncias são possíveis dentro da língua portuguesa. Então observe, é algo bem simples para você não cometer equívocos. Segunda regra de construção desse tipo, ela é parecida com a anterior, mas cuidado, ela é a seguinte: sujeito construído com uma expressão que indica quantidade aproximada seguida de numeral. Tá? O que acontece? Usualmente aparece um substantivo aí. Você não vai concordar nem com a expressão, nem com o numeral, você vai concordar com o substantivo que aparecer na construção. Tenho aqui dois exemplos. O primeiro deles, veja só. Cerca de 50% das pessoas gabaritaram a prova. Cerca de 50% das pessoas gabaritaram. Por que é que eu utilizei o verbo assim no plural? Ó? Gabaritaram. Porque nós estamos concordando com o substantivo pessoas. Mas vamos pegar a armação da regra. Cerca de é a expressão que indica quantidade aproximada, mais o numeral que aqui apareceu. Eu concordei com o substantivo. Perceba que no exemplo de baixo você tem cerca de 50% do povo gabaritou a prova. Povo, que nós temos aqui, substantivo está no singular. Gabaritou por quê? Porque ele orientou a concordância aqui. Então, novamente, ó. Expressão que indica quantidade aproximada, numeral, aqui você tem povo e gabaritou. Singular, singular, beleza. Agora, faça uma observação, e a observação é a seguinte: se você tiver na sentença apenas percentagem, sem um substantivo, o verbo vai para o plural, aliás, o verbo concorda com a noção numérica expressa ali. Tá? Então veja só, 50% gabaritaram a prova. Professor, se fosse 1%, gabaritou, porque daí, né, a noção é unitária. Mas aqui, ó, 50% gabaritar. Tranquilo isso aqui. Tá? Sujeito construído com expressão que indica quantidade aproximada. Agora, veja que interessante. Existem alguns sujeitos que são construídos com substantivos que se apresentam sempre no plural. Tá? Como assim? Se você pensar a palavra óculos, costas, tá? A expressão aqui, né, Minas Gerais, Amazonas, Estados Unidos, são sempre termos grafados no plural. O que acontece? Há uma regra especial só para essas palavras. Quando elas compuserem um sujeito, a depender do que está ao lado, você vai fazer uma concordância distinta. Veja só, se você empregar esses elementos sem artigo ou com artigo no singular, o verbo deverá ficar no singular. Veja só, Minas Gerais exporta cultura. Minas Gerais é o sujeito do verbo exportar. Pense comigo, eu posso colocar essa expressão no singular? Eu não posso falar para você Minas Geral. Só se o cara falar assim, foi para a festa e pegou Minas Geral. Aí é outra coisa. Minas Gerais você emprega assim. Agora, poderia empregar com artigo. As Minas Gerais. A opção aqui foi não empregar artigo. Então, Minas Gerais exporta cultura, no singular. Aqui, o Amazonas é vasto. Aqui eu empreguei Amazonas, que é uma palavra no plural, e o seu artigo no singular, certo? Que interessante. O verbo fica no singular. Mas, se nós empregarmos esse elemento como artigo no plural, aí a situação muda. O verbo deve ir para o plural. Perceba, os Estados Unidos entraram no conflito. Você tem aqui, ó, Estados Unidos. Esse é o sujeito do verbo entrar. E está com o artigo. Eu disse os Estados Unidos.
vamos pensar algumas coisas aqui. Professor, eu poderia dizer Estados Unidos? Sim, sem o artigo, só que daí você teria que deixar o verbo no singular. Ficaria Estados Unidos entrou no conflito, para essa regra aqui de cima. Porque tu sairia daqui, perderia o artigo, né? Seria sem artigo. Professor, posso usar o artigo no singular? Falar os Estados Unidos? Não, não pode. Por quê? Porque nessa construção, o artigo que acompanha o substantivo Estados Unidos deve ser grafado no plural. A menos que você esteja falando alguma coisa tipo uma reprovação. Os Estados Unidos, só se for assim, né? Mas também não vai ser o artigo necessariamente. Então, veja a construção aqui do sujeito que possui um substantivo sempre grafado no plural. Muito bem. Temos aqui mais duas regras, tá? Veja, pronome interrogativo ou pronome indefinido empregados no plural, sempre colocados junto com o pronome pessoal. Você vai concordar o verbo com um dos pronomes. Concorda o verbo com um deles. Então, veja essa expressão aqui. Quais de nós encontrarão ou quais de nós encontraremos a resposta? Como é que esse sujeito está construído? Analisa. Você tem quais, que é o quê? Pronome interrogativo. De nós, esse nós aqui é o quê? É um pronome pessoal. Beleza? Então, ó, pronome interrogativo mais pronome pessoal. Se eu disser quais de nós encontrarão, eu não me incluo na parada e coloco a concordância relativa com o primeiro elemento, que é o pronome interrogativo. Se eu disser quais de nós encontraremos a resposta, eu faço a concordância do verbo com o segundo elemento. E, nesse caso, eu me incluo nessa construção. Tá? Então, perceba como fica a flexão do verbo aqui. Beleza? Olha o exemplo 2. Muitos de nós reivindicam, muitos de nós reivindicamos as medidas mencionadas. O sujeito, muitos de nós. Pense comigo. A palavra muitos, aqui é o pronome indefinido. Nós é o pronome pessoal. Se disser muitos de nós reivindicam, concordo com o reivindicar. Muitos de nós reivindicamos, concordo com a palavra nós. Entendeu? Ou você concorda com um pronome, ou você concorda com o outro pronome. Aqui são casos distintos. Vejamos, se você tiver na construção do sujeito, essa expressão aqui, ó, um dos que. A tendência é as pessoas falarem isso aqui no singular, mas está errado, porque o verbo deve ser empregado aqui, ó, no plural. Pense, César foi um dos intelectuais que mais apoiaram a nova visão de cultura. Pense, um dos que. Tá? É essa construção. Então, foi um dos intelectuais que mais apoiaram. Certo? É assim que você emprega. Tem que ser no plural para manter a correção gramatical. Maravilha?